Então, a professora Anita foi professora aqui da universidade, né? Hoje é professora aposentada da universidade, mas atua no programa de educação na Tuiuti, né? Um programa com mestrado e doutorado, e é coordenadora do programa hoje lá na Tuiuti. Professora de filosofia política, né? Muitos anos aqui na universidade, tem muitas obras publicadas, né? Na área de filosofia política, particularmente, não é? No autor, que é o Gramsci, que é um autor, não é? De sua especialidade. A professora fez mestrado em educação, doutorado em história e pós-doutorado em educação. E, é claro, fez a graduação em filosofia, né? Então, é importante essa interface dentro da área de humanas, né? Então, assim sendo, queria destacar também a importância da professora como participante do NESEF nesses longos anos. Eu quero agradecer o convite e quero dizer da minha satisfação em estar aqui. Eu sinto muita saudade desta casa, porque eu vim para cá em 72, tá? Para fazer o curso de filosofia e com uma disposição de estudar metafísica, gente. E daí eu encontrei o professor Emanuel Apio, né? Que começou também a me passar alguns livros muito importantes na minha leitura, né? E eu dei uma guinada, assim, de 180 graus no meu projeto de filosofia, né? Eu fui fazer o mestrado na PUC de São Paulo. A PUC tinha um grupo de resistência muito grande naquela época, já era 1980, tá? Eu fui com um projeto de mestrado sobre Merleau-Ponty. Eu tinha como orientador já o professor Bento Prado Júnior, tá? Figurão da filosofia. E eu desisti do Merleau-Ponty, do Bento Prado Júnior, para estudar o Gramsci, tá? E fiz do Gramsci um projeto de vida, porque são mais de 4.000 páginas que ele escreveu, tá? Que não dá para estudar de uma hora para outra, né? E o que é interessante no Gramsci é que, mesmo ele viveu numa época, né, 1916 até 1937, é o período de produção teórica dele. O que é interessante é que muitas das reflexões que ele fez, elas ainda nos dizem muito hoje, né? Em função da sua militância política, em função do seu questionamento, né? Eu estou entrando agora numa fase de leitura do Gramsci, né? Procurando mostrar, por exemplo, né, que a proximidade dele com Trotsky não foi muito pequena, não, tá? Existem muitos elementos no Gramsci que mostram essa relação. Quando eu terminei a minha tese de doutorado em 2001, eu encontrei um livro assim de umas 300 páginas, de um grupo que foi expulso do Partido Comunista Italiano, um grupo trotskista que foi expulso e que reivindicava a influência do Gramsci. E esse livro eu ainda não estudei até agora, porque eu estou retomando a minha leitura do Trotsky, né, que eu fiz, porque a minha leitura é muito multidisciplinar, entende? Eu vou lendo o que eu gosto, né? Então, houve uma época que eu li o Trotsky, mas agora eu tenho que retomar muita coisa. Por exemplo, vai ter um evento em Campinas, agora em agosto, e me pediram para fazer uma análise de um artigo de 1917 do Gramsci, que se chama A Revolução contra o Capital, de Marx, tá? E esse artigo, que existe uma leitura que diz que tem uma influência idealista do Gramsci, né?
uma influência do pensamento idealista, esse artigo não é muito importante. Eu encontrei nesse artigo agora, analisando profundamente, a ideia de revolução permanente, gente. Está lá? Ele mostra que a revolução contra o capital foi uma revolução, a Revolução de 1917 foi uma revolução contra uma leitura determinista de Marx, tá? E mostrou ao mundo que é possível queimar etapas, que é possível dar saltos qualitativos, tá? E ele escreve para a classe trabalhadora na época: nós precisamos aproveitar a experiência do proletariado russo para não perder tanto tempo e não ter tanto trabalho, ou seja, queimar etapas de novo, entende? É uma ideia muito interessante que ele já coloca em 1917, tá? Então, é por aí que eu estou caminhando. Esse livro, que é resultado de um pós-doutorado que eu fiz em 2015 na Unicamp, tá? Esse livro, ele tem uma outra, ele mostra um grande revolucionário, tá? Ele tem uma influência muito grande de um intelectual do qual eu tenho saudade, que é o Edmundo Fernandes Dias, tá? Na leitura do Gramsci. Tem uma influência muito grande aqui dos textos do Edmundo. E o que eu vou falar para vocês, então, é o 5º capítulo desse livro aqui, que é... Porque o livro, esse termo grilhões invisíveis, eu encontrei no Marx, tá? Numa determinada tradução do Marx, porque existem várias traduções. Uma tradução da Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Ali você encontra... Eu encontrei numa tradução portuguesa Marx referindo-se à religião como um grilhão. Então eu peguei esse termo do Marx para falar da questão da ideologia, tá? Então esse livro é sobre a questão da ideologia, grilhões invisíveis, ou seja, como a ideologia nos amarra por dentro, né? E como na escola a ideologia pega a criança é muito fácil de ser amarrada, tá? Pela ideologia, tá? Então, o livro ele tem 5 capítulos, né? O primeiro capítulo é a hegemonia, porque eu penso que é um conceito central no pensamento do Gramsci, né? Existe uma centralidade da política no pensamento do Gramsci, e esse é um debate que eu tenho com o pessoal que agora está traduzindo o Gramsci na Itália, né? Porque os novos tradutores do Gramsci são filólogos, tá? Então, a questão deles, a centralidade da linguagem no pensamento do Gramsci, e eu acentuo a centralidade da política, tá? A linguagem tem uma dimensão política no Gramsci, tá? E tudo isso é trabalhado no conceito de educação, tá? Você põe para mim o primeiro aqui. Então, a educação no Gramsci, ela tem 2 sentidos. Tem um sentido, né? A partir da centralidade da política, a educação, ela se faz na vida, tá? Nós educamos as crianças e nós somos educados do nascimento até a morte, tá? Então, a escola é um dos espaços de educação, tá? E é um espaço importante para a classe trabalhadora, porque é o espaço onde a classe trabalhadora ela tem acesso aos códigos de interpretação da realidade, tá? Então, o Gramsci, por exemplo, no caderno 12, Cadernos do Cárcere, quando ele critica o Gentili, qual é a preocupação dele com o Gentili e a reforma da educação do Mussolini? É que o Gentili, por exemplo, tirou
do currículo escolar, a gramática normativa. E o Gramsci, então, se revolta, ele diz: a gramática é muito importante para que as pessoas tenham condições. Vocês vejam como é atual, nós estamos lutando pela filosofia, né? Ele lutava pela gramática normativa como um instrumento de organização do pensamento e de conhecimento da linguagem para a elaboração de um pensamento autônomo. Tá? Então, ele dizia: não pode tirar a gramática da escola. Tá? Então, nesse sentido, a educação, ela tem... A educação escolar, ela é importante, tá? Mas ela precisa ter esse vínculo, tá? Com a política. Tá? O Gramsci vai dizer que isso está permeando os textos dele, né? Não existe um pensamento neutro, não existe uma verdade absoluta. Tá? A verdade é histórica. Tá? E nós, como professores ou como militantes, nós temos que partir de um pressuposto que é o seguinte: nós acreditamos que a relação, a separação entre dirigentes e dirigidos é natural ou é histórica? Tá? Qual é a nossa proposta de trabalho? Se nós acreditamos que é histórica, nós acreditamos que pode mudar. Tá? E o trabalho do educador é o trabalho de transformar os seus alunos em dirigentes. Tá? É dar-lhes a capacidade intelectual de serem dirigentes. Tá? É essa a nossa função. Tá? Ser dirigente significa desenvolver um pensamento autônomo. Tá? Agora, é preciso aprender, então a educação escolar ela tem que estar vinculada a todo o processo de organização política das classes trabalhadoras. Isso é o Gramsci fala no período da sua militância política. Tá? Quando ele participava da organização dos conselhos de fábrica, por exemplo, os operários eles participavam dos conselhos nas fábricas, da gestão da fábrica durante o dia, e de noite o Gramsci os reunia para estudar filosofia. Tá? Eles faziam grupos de estudo, estudavam Marx, estudavam Lenin. Tá? Então, a importância desse domínio do pensamento, por isso a escola é importante para a classe trabalhadora, para dar o domínio dos códigos de leitura, tá? E principalmente mostrar que não existe uma única leitura da realidade, é essa a questão, tá? Como a nossa sociedade é dividida em classes sociais antagônicas, como nós vivemos uma sociedade permanentemente desigual e violenta, tá? Nós temos que ensinar nossos alunos a se posicionar nesse contexto e a enfrentar a correlação de forças, tá? Porque a luta de classes, ela não é uma luta... Quando a gente fala no senso comum, entende luta de classes como guerra civil, né? A luta de classes é permanente. Ela acontece no interior da fábrica, na exploração do trabalho, mas ela acontece, principalmente, no modo como os meios de comunicação de massa formam um modo de pensar homogêneo. Né? Então, aquela colocação que o Marx faz na ideologia alemã de que o pensamento da classe dominante é o pensamento dominante, é essa questão que o Gramsci trabalha no contexto da hegemonia. E é isso que faz com que nós vivamos permanentemente em condições de subalternidade, ele diz. É por aí que passa a linguagem
A linguagem não é neutra, tá? Então, é por aí que passa a formação filosófica, tá? Para deixarmos de ser subalternos, nós precisamos dominar o pensamento. Isso não é idealismo, entende? Isso é luta de classes no contexto do Gramsci, tá? Por quê? Porque na sociedade capitalista contemporânea, ele diz assim, a ideologia tomou uma dimensão tal como prática de poder que é nesse campo que nós temos que lutar, tá? Então, nesse sentido, a questão da educação, tá? Eu não sei se eu estou seguindo ali, mas acho que eu não estou seguindo muito bem. É só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, de como as questões estão sendo colocadas. Por exemplo, eu trato no livro uma questão que quando ele aborda a questão da linguagem, por exemplo, ele enfrenta um debate com o pragmatismo, que é muito importante, né? O pragmatismo diz que o erro está nas palavras. O Gramsci diz assim, o erro não está nas palavras, porque a linguagem é metafórica, tá? A linguagem é política e metafórica, tá? E o sentido, o significado das palavras, ele é histórico, ele vai sendo reconstruído, tá? Isso a gente vê muito hoje, eu coloco aqui num dos slides que vocês vão ver mais em seguida. Existe uma revisão, à medida que o pensamento conservador avança, acontece uma revisão linguística do modo de se expressar, tá? Não sei se vocês notaram, o pensamento politicamente correto, ele dilui o conflito de classes, tá? Não se fala mais, por exemplo, quando os governantes, eles não falam em fome, miséria, pobreza, eles falam em, assim, indivíduo privado de sustentabilidade. Seu pobre. Isso é politicamente correto, gente. Eu tinha uma aluna lá que estava fazendo uma pesquisa da educação no sistema carcerário, né? E ela trouxe uma porção de dados estatísticos muito importantes sobre a população carcerária, né? 90% de pobres e negros, analfabetos, né? Que estão lá em prisão preventiva, que se torna quase prisão perpétua, e assim vamos nós, né? Mas ela não se referia a eles como encarcerados, prisioneiros. Ela dizia assim, os indivíduos privados de liberdade. Tá? Esse é o discurso politicamente correto, né? Existe toda uma revisão hoje, por exemplo, da ditadura militar. Não se diz mais ditadura militar, eu insisto em dizer ditadura militar, se diz ditadura civil-militar, né? Se chama a ditadura de uma ditadura branda. Não foi branda, não, senhora. Tá? Então, esse discurso, vocês vejam como a linguagem ela tem um significado político. Tá? É isso que o Gramsci mostra. Tá? A linguagem não é neutra. Tem um livro de uma pedagoga que eu li ainda quando eu era estudante, eu acho, é um livro bem antigo, que fala dos manuais didáticos, e o título do livro é As Belas Mentiras, que nós contamos aos nossos alunos, né? Olha, tem muitas mentiras, em termos de história, né? A luta, o enfrentamento, o conflito social nunca aparece. Agora vocês escutam o discurso pós-moderno que diz hoje assim que não existem mais classes sociais, gente.
Mas a classe trabalhadora nunca foi tão numerosa quanto agora. E nunca foi tão fragmentada, tá? Vocês pensem, por exemplo, em quem dirige o Uber. Ele não se entende como um trabalhador, mas ele se entende como um empresário. Empresário de si mesmo, tá? Ele tem um carro, ele precisa pôr gasolina, ele precisa manter o carro, mas ele é proprietário, tá? Mas para ganhar um salário digno de viver, ele precisa trabalhar de segunda a domingo 10 horas por dia, tá? E ele não tem patrão para fazer greve, reclamar do patrão, não tem mais jeito, porque o patrão é virtual, gente. Mas ele não deixa de ser um trabalhador. O que nós temos hoje? Nós temos um número muito grande de trabalhadores que não se reconhecem como trabalhadores, tá? É uma classe fragmentada, é uma classe encurralada hoje pelo capital, tá? Então, isso é luta de classes, gente. É uma luta de classes que passa pela formação do nosso pensamento, e é aí que entra a filosofia, tá? Como eu sou chamada às vezes de dogmática, mas eu acho que eu não sou dogmática, porque eu não estou impondo essa leitura, eu estou mostrando os dois lados da questão, tá? Eu procuro mostrar os dois lados da questão, tá? Como funciona o pensamento neoliberal hoje, né? Tem um livro muito bom que saiu pela Boitempo agora, que se chama A Nova Razão do Mundo. Não sei se você já conhece, tá? Esse livro, o pressuposto não é marxista, ele é Foucaultiano, tá? Mas ele mostra como funciona o neoliberalismo e como o neoliberalismo hoje, ele dilui uma experiência que é muito importante para a classe trabalhadora, que é a formação, e o Gramsci diz, a formação de uma vontade coletiva, tá? Quando eu leio sobre o neoliberalismo, eu lembro, o Gramsci tem lá no caderno 25, o primeiro fragmento do caderno 25 do Gramsci diz o seguinte, é sobre um líder camponês que se chama Davide Lazzaretti, tá? O Gramsci mostra, por exemplo, que o movimento popular, ele se organiza como uma experiência multidisciplinar e coletiva, tá? Mas quando esse movimento se enfrenta com o poder, tá? O que o poder faz? O poder não mostra a experiência coletiva, ele valoriza a experiência do líder para cooptar o líder, e se o líder não se deixa cooptar, como Davide Lazzaretti, então se prende e se assassina o líder, tá? E daí o movimento se dilui, tá? É muito difícil construir uma experiência coletiva na sociedade capitalista, principalmente agora, nessa fase de expansão do neoliberalismo. Quais os dois princípios que sustentam o neoliberalismo hoje? É o individualismo exacerbado, a concorrência, tá? Ali, a esses dois conceitos, o conceito liberal de meritocracia, tá? Então, as pessoas, elas, dentro dessa nova reestruturação do trabalho, elas são concorrentes entre si, tá? Elas estão sozinhas, isoladas, e elas têm que mostrar a sua capacidade. E se elas não conseguem mostrar essa sua capacidade, ou se não têm sucesso na vida, e a maioria fracassa mesmo,
Tá? A culpa não é da sociedade, dos meios sociais, é individual, gente. Tá? Isso é luta de classes, isso dilui a nossa força de organização política. Tá? Eu vejo que passa por aí, por exemplo, a dificuldade que os movimentos de esquerda têm hoje de mobilizar as pessoas, a sociedade em geral, contra esse governo que está aí. Por quê? Porque eu penso assim que os movimentos de esquerda, eles estão muito ainda ligados àquela estrutura partidária. Eu vejo assim, é como se fosse um ranço, entende? A estrutura hierárquica partidária que tem uma vanguarda e que tem... É bem difícil trabalhar com isso. Eu vejo, por exemplo, as pessoas ficam espantadas quando eu falo da relação do Gramsci com Trotsky. Tá? Ou tento explicitar, aprofundar um pouco essa questão. Parece que existe Ninguém fala do Trotsky, gente. Ele foi um revolucionário. Assassinado pelos stalinistas. Não sei se vocês conhecem aquele livro. Tem uma questão aí nesse livro, O Homem que Amava os Cachorros, que diz o seguinte. É espantoso como ele coloca isso, né? Como é que todos os revolucionários estavam errados e só Stalin estava certo? Tá? E o partido acreditou nisso. Tá? Eu escrevi um artigo sobre a ideia de vanguarda no Gramsci, que vai sair, acho que na revista Outubro, na próxima. Tá? Que é justamente para mostrar como o Gramsci pensa um pouco a ideia de partido, desfazendo aquela ideia de vanguarda acima e separada, entende? Eu penso que essas são grandes contribuições do Gramsci para a gente pensar a política e pensar a educação, tá? Porque a educação da escola, eu penso que a educação escolar, nós pensamos separada, entende? Nós temos que pensar junto com o movimento político, tá? É claro que a escola tem funções específicas, né? Mas tem uma questão que o Gramsci coloca numa carta. Ele diz assim: como seria a escola se, em vez de a base teórica, se em vez de ter como base teórica a física newtoniana, tivesse como base teórica a física de Einstein? É a mesma coisa que dizer, como seria uma escola que, se em vez de ter como base de reflexão a lógica formal, tivesse a lógica dialética? É essa a questão. Tá? Eu penso que isso é um desafio para os professores em geral, porque nesse momento de conservadorismo, eu vejo assim que nós temos que enfrentar também, não é só formar essa juventude, mas é enfrentar um debate junto com professores conservadores dentro da escola. Tem muito, tá? Na universidade também. Eu dei um curso onde tinha professores de todas as áreas e tinha um grupo bem conservador, né? E eles me chamaram para falar sobre materialismo histórico, então não tinha jeito de não falar de Marx e Gramsci, né? E esses professores conservadores, de repente, me interrompiam e diziam assim: teoria da conspiração. Daí teve uma hora que eu fiquei cansada, né, com tanta intervenção, né? Eu parei e disse assim: engraçado, né? Olhei assim para eles e disse: engraçado, né?
teoria da conspiração é sempre a dos outros. Tá? Pronto, acabei com. Tá? É dos outros a teoria da conspiração. Ou seja, eles são donos da verdade, a verdade é neutra, tá? E não é assim, gente. Então, essa questão eu vejo que é importante e eu vejo que existem muitos professores, né, que se empenham, né, mas são muitas as dificuldades que nós enfrentamos no interior da escola para discutir as questões, né? Não é que a gente quer impor uma ideia diferente, a gente quer tentar discutir as ideias, né? Para mostrar como... Eu penso que é essa a função do educador, né? É essa a função do educador. E aí, por exemplo, são várias frentes, né? A escola sem partido, por exemplo, é uma escola com partido, claro, a gente tem que mostrar isso. É o partido de direita, tá? A gente precisa mostrar isso. Anteontem eu estive em Ponta Grossa falando da democracia burguesa e políticas educacionais, né? Então, eu fiz um contraponto entre democracia burguesa e democracia operária, tá? Porque é incrível que este ano que nós estamos comemorando 100 anos da Revolução Russa, tá? Ninguém se dê conta que a Revolução Russa foi o maior acontecimento do século XX, tá? Porque foi a primeira revolução de massas da história. Foi a primeira vez que a classe operária tomou nas mãos o poder do Estado para controlar o seu trabalho, para ser dona do seu trabalho. E foi a Revolução Russa, não foi a social-democracia, não. Foi a Revolução Russa que impulsionou o movimento operário do mundo inteiro a se organizar e a lutar por seus direitos sociais. Tá? A social-democracia, eu vejo assim que ela tem uma função desmobilizadora dos movimentos sociais. E isso nós vemos muito na política do PT no Brasil, tá? De que forma a ideia de que se pode conseguir mudar a sociedade com pequenas reformas no interior do capitalismo. Essa ideia é uma ideia que fortalece o capitalismo, isso o Gramsci diz, tá? O reformismo fortalece o capitalismo. É aquela ideia de mudar alguma coisa para que nada mude. Tá? Então, eu vejo uma continuidade, por exemplo, nos escritos do Gramsci entre o que ele escreveu durante a militância política e depois os cadernos do cárcere, tá? Ou seja, o Gramsci continuou um revolucionário nos cadernos do cárcere, embora levantando a questão do porquê fracassamos, né? Como alguns intelectuais colocam, né? Mas, por exemplo, esses filólogos que estão fazendo a nova edição do Gramsci, eles estão muito preocupados em contar os conceitos, né? Participei de uma banca onde uma menina disse: o conceito de hegemonia é central porque o Gramsci fala 200 vezes em hegemonia. Ela contou. O Gramsci não fala em imperialismo, mas nós podemos
Ele fala em relações internacionais. Tem muita gente hoje estudando a questão do imperialismo, né? No Gramsci, sem que ele tenha usado o conceito alguma vez, né? E daí o Gramsci ele usa o conceito de revolução passiva, revolução restauração, mas quando ele fala da revolução operária, ele usa outros conceitos, gente. Ele usa um conceito do Sorel, que é assim, espírito de cisão, tá? Ele usa um outro conceito, que é o seguinte, subversão da praxis, tá? É revolução, gente. Então aqui, ó. O Gramsci, ele quando fala da escola, tem uma carta onde ele diz assim: eu achava que tinha 2 manuais de formação conservadora, que era o Catecismo e o Manual do Exército, né? Mas agora eu encontrei um terceiro, que é o Manual do Cárcere. Ou seja, são formas de educação conservadora que marcam a vida da juventude, tá? Assim como você descobre de longe um jovem que passou pelo seminário, você sabe a diferença de um jovem que foi para o exército de outro que não foi para o exército. Você identifica até na postura física, gente. É só prestar um pouco de atenção, tá? E esse conservadorismo que nós estamos vendo na escola hoje, ele é uma consequência ainda da formação da escola durante o período militar, durante a ditadura militar no Brasil, tá? Isso fica, isso marca. Tem um livro da Simone de Beauvoir que se chama Memórias de uma Moça Bem Comportada, vocês conhecem, né? Ela diz assim, eu fiquei admirada que minha mãe me deixou sair de casa, né? Depois de toda a educação conservadora que ela me deu, né? Religiosa, católica, tá? Me deixou sair de casa e morar sozinha. E daí ela conclui que a mãe deixou ela sair de casa e morar sozinha porque a repressão ela já estava aqui, ó. Tá? A repressão já tinha sido interiorizada, tá? O Gramsci tem um texto que se chama Rabiscos, tá? Que eu traduzi. Eu acho, não sei se ele está no livro esse da Secretaria da Educação, né? Mas o Gramsci passou por um período de censura, né? Tem muitos artigos dele, por exemplo, que você começa a ler, chega numa altura, tem entre parênteses assim, 3 linhas censuradas, e daí continua o texto, tá? Ou seja, ele passou por um período em que os escritos dele eram censurados. E daí, esse texto Rabiscos, ele diz assim, a gente começa a tentar escrever de uma forma que a gente possa lograr o censor, entende? Para o texto poder passar e ser publicado, né? E nesse processo, nós interiorizamos a censura, tá? Nós nos tornamos os nossos próprios censores. Então, os períodos autoritários, em nossa história, ela tem muito mais período autoritário do que de democracia, e as nossas democracias sempre foram muito frágeis, tá? A democracia burguesa tem muitos limites que o Gramsci diz que são que se tem que superar, né? E numa história tão autoritária quanto a nossa, as democracias elas são difíceis de construir. Então, mas eu penso que é uma questão de luta permanente, né? Nós temos que resistir sempre, né?
O Gramsci, ele considera a disciplina muito importante para ele, tá? É um meio de... Só que tem autores que mostram, e eu acho que com razão, né, que a disciplina é uma faca de dois gumes, né? A disciplina é coercitiva, não tem como a gente fugir disso. Ela tem um elemento de coerção. Mas eu penso assim que nós passamos por um período difícil da ditadura militar, né, com disciplina, coerção, e daí houve logo em seguida um período assim de espontaneidade excessiva também no campo da educação, e isso a gente vê na formação de alguns adolescentes, né? Eu não sei se vocês... Eu admiro quem dá aula para adolescente, porque eu nunca consegui, tá? Eu nunca consegui mantê-los atenciosos, prestando atenção. Eu acho que isso é... Então, as formas de domínio, elas passam pelo adestramento do corpo. Isso aqui está no caderno 22, onde ele fala do Taylorismo e Fordismo, tá? Por exemplo, quando ele fala do Taylorismo e Fordismo, ele diz que houve toda a necessidade de uma reeducação do trabalhador para ele se adaptar a esse novo sistema de trabalho. Né? Na racionalização do processo produtivo. Esse adestramento ele também acontece na escola, tá? Nos períodos conservadores. Tá? As crianças... Eu lembro da minha escola, tá? A marcha, alinhamento, hino nacional, posição, sentado. Isso aqui. Uma outra coisa, ele fala também da educação sexual, na época do Taylorismo, controle da natalidade, a psicanálise como forma de coerção moral. Essa é a opinião do Gramsci, tá? Tá? Então, existem várias formas de educação repressiva. Tá? Uma forma que eu acho que é muito violenta é o silêncio. Tá? A educação sexual pelo silêncio, ela é muito violenta. E é isso que estamos propondo hoje. Tá? Não falar. Tá? Então, aqui, o Edmundo Dias, ele fala do texto do Monteiro Lobato, que também foi revisto, né? Mostrando que essa revisão, ela apaga formas ofensivas, mas ela tira também o conflito social do texto, tá? Esconde o conflito social. Então, essa questão ideológica, eu penso que na escola, a escola é o espaço privilegiado para a gente fazer essa discussão. Uma questão que eu acho importante discutir na escola é a questão da violência, gente. O Gramsci diz assim, por que não se aceita a revolução? Porque se pensa que a revolução é violenta, né? É mais fácil, ele diz assim, é mais fácil conservar o ovo do que quebrar a casca do ovo para ter a galinha, né? Toda revolução, ela exige sofrimento. Então a gente pensa que a violência é a guerra civil, é a luta e o enfrentamento. A violência é a fome, a miséria, é a exploração da força de trabalho. Tá? Nós vivemos num mundo de violência. Tá? Agora, depende, então, de qual violência é importante para nós. Tá? Essa que nós estamos vivendo no cotidiano, ou uma violência que transforme esse cotidiano. É isso que ele diz.
tá? Uma outra questão, a naturalização dos fatos. Tá? Tá. Por que a mulher aceita a violência do homem? Tá? Eu estive no Cariri e soube de uma história de uma mulher que apanhava todo dia. Ela tinha 3 filhos. É uma família muito rica. O que ela fez? Ela não denunciou o marido, porque ela sabia que se denunciasse ela ia morrer. Tá? O que ela fez? Ela criou as condições de fugir para um lugar onde ninguém pudesse encontrá-la. Tá? Abandonou os filhos, abandonou tudo. E as pessoas acham isso natural. É natural que o homem domine a mulher. Não é natural. Existiram na história sociedades em que a mulher governava. Tá? Existiram sociedades matriarcais. Tá? O Engels, né, trata disso. Mas eu penso que então é a naturalização dos fatos. Por isso é importante valorizar a história. Tudo é histórico. E por isso tudo pode mudar, o Gramsci diz. Mas o mais importante é o seguinte: todo historiador é um político. E toda história, isso ele diz no caderno 10, gente, toda história é história contemporânea. Tá? Ou seja, nós temos que ter presente, né, que nós temos que reinterpretar a nossa história, né, para poder reconstruí-la. É isso em linhas gerais, gente. Eu podia falar aqui um monte. Nós vamos passar ao trabalho, não é agora do debate, né? A ideia é que vocês levantem questões, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, mas participo da política desde a década de 60, né? Fui colega do Emanuel Apio, formamos na Salesiana em Itajaí, formação religiosa, mas rompi com religião em 61, quando entrei para o Partido Comunista Brasileiro. E continuo, o professor de História lá em final dizia que eu tinha um vírus da agitação. E até agora a medicina não me curou esse vírus. Né? E a minha pergunta, professor, é uma pergunta e um questionamento ao mesmo tempo com uma proposição. A senhora falando bem no início da religião como meio que o Marx dizia que era o óbvio do povo, né? E é dentro desse contexto que eu vou fazer uma colocação. Nós estamos vendo aqui o crescimento exponencial dessas seitas midiáticas evangélicas, pentecostais, né, com bancada parlamentar, né, enganando as pessoas no dia a dia, né, dizendo que vão salvá-las da vida aqui, até material, mas no entanto essa bancada é a bancada mais reacionária, né, é a que defende esses projetos de lei contra a lei trabalhista, da desmonte da previdência social, tudo isso. E que leva gente para a rua. Recentemente, aquele fascista do Magno Malta botou 3 milhões de pessoas numa passeada aí, e nós de esquerda, nós que lutamos, não conseguimos fazer isso. Né? Então eu digo, então é na hora, professor, dentro do esquema da educação, da agitação, porque a educação é agitação, né? É rebuliço. Então, eu acho que está na hora de nós voltarmos essa estudantada na rua, nós que estamos aí na academia, nós que estamos nas escolas, nós que estamos nas faculdades, de começar a fazer panfletos e denunciar, colocar na porta dessas igrejas, por aí à vontade, denunciar essa sacanagem que pastores e bispos estão fazendo contra o povo. Eles dizem que defendem o pessoal, no entanto, estão amortecendo a luta nossa. Então, na hora que nós começamos a educar, no processo educativo, educar esse pessoal que está dentro dessas igrejas, de que elas estão sendo enganadas, de que esse pessoal está indo contra elas, contra o desenvolvimento, contra a evolução, contra tudo,
aí nós vamos ganhar esse povo. Senão, não adianta ficar em rede social, em Facebook, em blog, que isso aí não vai atingir. Porque o operário sai 5 horas da manhã, 4 da manhã de casa e chega 8 horas da noite em casa. O máximo que ele consegue é ser emprenhado pelo olhar na Rede Globo. Ou então ouvindo essas rádios de sacanagem que estão por aí. Então eu acho que a nossa luta aqui, é uma revolução permanente, é uma luta constante, é dialética, é começar a panfletear, botar isso estudando na rua. Né? Eu não posso mais panfletear porque eu não posso mais correr. Estou com 74 anos, mas posso escrever. Não era essa a minha contribuição. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Sou meu nome é Jonatas, sou graduando em Filosofia. Em nome do corpo docente aqui da Universidade, para cumprimentar todos, né, que vieram para esse encontro. Estou muito feliz com a presença de todos. Na filosofia também acho que sou resistente, tenho filosofia com resistência. Eu fui aluno da professora Anitta em 2005, acredito que na sua última aula, Walter, no último semestre, Walter Benjamin, na filosofia moderna, algo assim, que me marcou profundamente. Eu falo da filosofia como resistência porque eu fiquei esses 12 anos afastado da filosofia, não concluí o curso há 12 anos atrás, tinha 20 e poucos anos. Hoje, já formado em gestão pública, retorno aqui, estou estudando com o Geraldo aqui em ciência e filosofia. A minha questão, acho que é fantástico, o conceito que você entrega sobre a linguagem como metáfora, incrível, fantástico, hoje se fala muito, né, desse neologismo, da questão do politicamente correto, né, e como esse discurso ele está inserido, né, na formação ideológica, educacional, e eu como negro, né, representante também dessa minoria, e vejo como compramos também esses conceitos, né, as minorias acabam comprando esses conceitos, por exemplo, o conceito norte-americano de resistência afro, ou de feminismo. Eu não vou falar sobre feminismo porque não tenho propriedade para isso, é evidente. Mas, e como isso acaba sendo diluído dentro da luta de classe, né? Porque o racismo, o machismo, eles são da essência do capitalismo, né? São constitutivos do capitalismo. Então, o capitalismo constitui o racismo, o machismo e a exclusão social. E como essa metalinguagem, ela acaba sendo construindo um novo ideal, uma nova forma de educação, uma ideologia alienada, né, nesses tempos que vivemos. É só a senhora poder falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Obrigado. Então, bom dia, professor. Sou aluno aqui da graduação, do curso de filosofia, né? E minha pergunta vai relacionada assim a como essa relação organização da forma como o Gramsci vê a organização, assim, daí em relação à perspectiva da organização dos movimentos sociais, né? E também visando também que hoje à noite a gente tem a reunião de construção do Fórum Nacional de Educação. Daí pedi para a professora também falar um pouco do que foi o CEAF, assim, se a professora teve trabalhou, se o professor Emanuel também falar um pouco disso, assim, porque, né, e vem em relação a isso também, que daí também como é que seria como é que foi o CEAF, como pode ser a organização, uma organização de resistência frente ao projeto liberal, assim, no Brasil atualmente, como que é uma visão assim mais teórica, poderia ser feito. Obrigado. Bom dia a todos, né, a todas, professora Anitta.
Bom, a minha pergunta, ela complementa um pouco, né, a pergunta do colega, porque se na verdade a gente tem um discurso politicamente correto, a primeira eu esqueci de me apresentar. Eu sou Gilca, eu sou integrante do grupo do CUPEV e doutoranda em educação pela Uninove. Então, se a escola ela reproduz um discurso politicamente correto, onde a questão é racista e sexista, a gente não vê um enfrentamento, né? Enfrentamento de que eu acho que leva à exclusão de muitos alunos, né? E que poderia, esse enfrentamento, acho que poderia empoderar esses alunos para o enfrentamento de questões que são relevantes na vida deles. E se a escola é onde a maioria da classe trabalhadora vai ter contato com os códigos de linguagem, como que a gente pode pensar na formação dessas identidades? Porque essas identidades são importantes, porque eu falo enquanto pelas vivências que eu já tive, pelas leituras que eu já fiz, pelos resultados das pesquisas de institutos, em que a questão racial e sexista tem que ser enfrentada. E isso também me cria um conflito, porque eu não consigo só pensar mais como trabalhadora, porque eu sou trabalhadora, mulher e negra. Como pensar tudo isso dentro de uma luta de classe? Então, a primeira questão dos grilhões, ela tem dois aspectos aí que a gente pode tratar. Primeiro, as pessoas populares que são iludidas, eu digo iludidas pela religião, elas não se percebem assim, elas estão atrás de uma verdade absoluta, elas estão atrás de uma segurança, tá? Então, o Gramsci tem eu sempre volto no Gramsci porque é o que está mais presente na minha cabeça, né? O Gramsci tem uma questão que quando a gente discute qualquer questão, a gente tem que partir dos dados que a pessoa está pensando e desconstruir esses dados, tá? Isso é bem difícil. Porque como é que você desconstrói uma ideia que a pessoa acredita que é verdade absoluta? Tá? Mas isso você tem que começar do que ela pensa. Uma outra questão, do âmbito da religião, eu vejo assim que a religião, existe uma disputa política entre católicos e evangélicos, tá? E nessa correlação de forças, né, a igreja, por exemplo, à medida que o evangelismo avança, a igreja, ela muda a sua perspectiva de abordagem para conservar o público que ela tem, tá? Por exemplo, nós tínhamos um período em que nós tínhamos a teologia da libertação, né? Que tinha uma influência marxista, né? Um pouco, mas tinha, não era muito, mas tinha. Por exemplo, agora saiu, não sei se vocês conhecem a Laudato Si, que é a última encíclica de 2015 do Bergoglio, né? Que é uma encíclica muito interessante porque ele está retomando a teologia da libertação. Mas existem limites, por exemplo, eles mostram, ali na encíclica, ele mostra as contradições sociais, mas não as causas, ele não chega às causas das contradições sociais. Ele não fala implicitamente contra o capitalismo, mas ele não propõe mudança no capitalismo. É essa a questão. Eles chegam no limite e não passam desse limite. Mas à medida que o evangelismo avança, a igreja muda o seu discurso interno para conservar o seu público, entende? Então vem o Opus Dei, foi retomado, né? Como é que se chama essa última? É toda uma transformação, por exemplo, emocional do culto, para poder... As pessoas são muito tomadas pela emocionalidade na religião, tá?
Agora, o evangelismo, ele tem uma parte que é, não é todo evangelismo, que é mercantilista, né? Ou seja, existem pastores que são comerciantes, né? Eles estão ali para iludir o povo e enriquecer, isso aí está claro, né? Mas existem pastores que são também corretos, né? Ou ao menos acreditam naquilo que dizem, né? Eu tinha um aluno aqui na filosofia que era um pastor, ele me disse uma vez, isso quando eu dava aula aqui ainda, tá? Ele veio e me disse assim, ele era pastor, estudando Gramsci comigo, né? Não, Gramsci, desculpe, nós estávamos estudando Kierkegaard. E daí ele disse assim para mim um dia, está acontecendo uma grande lambança na religião. Ele falou essa palavra, lambança. Tá? Ele estava percebendo, entende? Como pastor. Então, isso a gente pode entender como relações de força, relações de poder, né? O Gramsci fala, por exemplo, que a escola italiana era disputada pelo catolicismo e pela maçonaria. Tá? As duas linhas que disputavam a formação da classe trabalhadora. Então, a linguagem como metáfora e o politicamente correto, né? O politicamente correto, ele tem que ser combatido e desmistificado porque ele oculta o conflito de classes, ele oculta as desigualdades sociais, ele ameniza os problemas sociais, tá? Eu acho que aí a gente tem que pegar. E a metáfora, ela é importante porque ela possibilita você questionar uma outra atitude que é universitária. Por exemplo, a universidade e o conhecimento em geral, ele se produz na linha de uma especialização cada vez mais fechada, tá? O que nós temos que entender como estudantes e como formadores é que a nossa proposta educativa tem que ser multidisciplinar. Vocês vejam que eu consigo falar de vários assuntos porque eu tenho uma formação multidisciplinar, eu procurei, né? Eu não tenho no currículo uma formação, por exemplo, em ciência política, que eu procurei sozinha, entende? Para poder discutir questões políticas, históricas. Então, nas ciências humanas, essa formação multidisciplinar é muito importante. E você pode trabalhar com a metáfora, tá? Eu lembro que quando eu me formei em 75, em dezembro de 75, em março de 76, eu já comecei a dar aula aqui. E eu fiz parte de um grupo com o Emanuel e a Suzana e outros, que nós formamos um programa geral para introdução à filosofia, não sei se você lembra, e nós trabalhávamos com metáforas para falar da censura, da política, de tudo que estava acontecendo na ditadura militar. A gente usava, por exemplo, Platão, Defesa de Sócrates e outros, o mito das cavernas, para discutir as questões que estavam acontecendo, assim, indiretamente, tá? Um trabalho que eu achei muito bom, que eu trabalhei uma vez, uma peça de teatro, né? Sobre a desobediência civil, tá? Então, você pode fazer isso, né? Eu gosto muito de metáforas. Agora tem que ter um cuidado com as metáforas, né? Porque se a gente usa a metáfora para desmistificar, mas ela também pode nos mistificar, tá? Eu tenho um aluno que vai defender o doutorado agora dia 3 de agosto lá na UTP, eu estou convidando vocês porque a tese dele é muito bonita. A tese dele se chama assim: o voo da águia define a rota do condor. Educação no Brasil de 1930 a 1980. Tá?
como ele procura em documentos dos Estados Unidos para mostrar como a nossa educação aqui ela é determinada por políticas e por documentos que vêm lá dos Estados Unidos, tá? Então, eu penso que a linguagem metafórica ela é importante nesse sentido, até para desmistificar o discurso politicamente correto, tá? Porque eu vejo, por exemplo, na educação, muitas coisas que a gente precisa enfrentar. Na área da educação, muitos intelectuais eles vão muito pela moda, né? Vejo ex-marxistas, que se diziam marxistas, porque que agora estão no pós-moderno, né? Eu estou tentando desmistificar, por exemplo, esse semestre eu trabalhei com meus alunos o conceito de realidade empírica, como é que o pós-moderno entende o empírico e como é que nós temos que entender o empírico no âmbito do marxismo. Eu vejo que essas questões são importantes porque o conceito não é neutro. Ele expressa um ponto de vista político. E em relação à CEAF, a CEAF foi um movimento muito forte, nacional, pelo retorno da filosofia no segundo grau. E foi um movimento que conseguiu não conquistas legais, né? Essa última conquista de legalização da filosofia no ensino médio já não tinha mais, eu acho que não tinha mais a presença do CEAF, né? Não, mas a gente tomou vários caminhos, né? De encontros nacionais, de debates sobre o significado da filosofia, o significado político da filosofia, né? E ao mesmo tempo em que se fazia essa mobilização nacional, se buscavam alternativas de introduzir a filosofia, né, aos poucos. Então, a gente procurou vários caminhos aqui no Paraná. Por exemplo, eu lembro na época que nós fizemos cursos de formação para diretores de escolas, né, porque eles é que decidiam se introduziam no currículo ou não. Nós fizemos encontros com a Secretaria Estadual de Educação, nós procuramos várias alternativas para tentar introduzir em algumas escolas como optativa, né, para criar um fato, né, e daí encaminhar a discussão de uma disputa nacional pela legislação. Mas o movimento tinha um caráter político muito importante, tá? Eu lembro de um movimento, de um encontro que eu participei em Belo Horizonte, vinha gente do Nordeste, eu conheci um rapaz que ele veio para discutir a questão do retorno da filosofia, um professor de ensino médio. Ele veio de ônibus e ele não tinha dinheiro para hotel. A gente ficou no Mineirão, eu fiquei junto com eles. Ele trouxe um pacote de farinha e ele, quando tinha fome, ele comia aquela farinha com água. Não tinha dinheiro. Do Nordeste, gente. O Nordeste, ele tem uma posição política muito avançada em relação ao sul daqui, sabe? Eu vejo isso agora na organização do movimento Associação Brasileira sobre Gramsci, né? O Instituto Gramsci, que é ligado ao Instituto da Itália, que nós formamos há 2 anos atrás, e agora nós estamos fazendo o segundo evento, né? O pessoal do Nordeste trabalha com o texto do Gramsci
vinculado aos movimentos sociais. Então eles fazem uma leitura diferente, entende? Do Gramsci, é uma coisa muito interessante. Mas é isso, a CIAF foi um período muito rico, muito importante, e eu acho que não existe muito documento sobre isso. Tem os cadernos, tem 5 cadernos. Tem nossas aqui também. 6 revistas, né, que nós produzimos aqui. Que foi um movimento muito importante. Eu penso que o Unesef também poderia caminhar nesse sentido de produzir, teoricamente, mas, sabe, escrever, publicar, revista. Eu acho que vocês têm muitos livros, mas revista mesmo assim, eu acho. Deixa eu me inscrever para o segundo bloco. Eu quero provocar mais, Anitta, vamos radicalizar um pouco mais, porque já estamos radicalizando no bom sentido, aqui no sentido do termo radical apropriado aí numa perspectiva marxiana, relida, né, numa perspectiva dos marxistas em geral, inclusive incluindo a Agnes Heller, até 1978, né, até esse momento em que ela produziu textos e produziu suas reflexões a partir desse campo de entendimento. Anitta, sim. Qual é a questão que talvez o próprio título da tua palestra instiga, e você traz muito bem, né, apresenta muito bem, a partir de uma leitura de Gramsci, né, e com toda a profundidade com a qual você lida, né, conceitualmente, contextualmente e tudo mais. A ideia da educação em tempos de crise, né, e aí, para colocar no centro uma questão que será recolocada às 20 horas de hoje, com a ideia da criação de um fórum, né, nacional de resistência, no sentido de repensar e reforçar o caminho da filosofia enquanto disciplina escolar. E assim, em tempos em que a polícia bate em professores, né? No Paraná, o pessoal que é de fora tem acompanhado pelas notícias, nós não acompanhamos pelas notícias, a gente acompanha ao vivo e por vezes apanha junto. O Greca desceu o pau nos professores agora, né? Isso foi ontem. Né? O Beto Richa já tem no seu histórico o que a gente já conhece. O Álvaro Dias, no passado, num certo 30 de agosto, né, que nós sabemos bem, desceu os cavalos em cima da polícia, né, com tudo. Né? Então nós temos uma trajetória, e isso estou falando da relação com a categoria dos professores, né? Portanto, do ensino fundamental e médio, particularmente no caso do Estado. Há uma aliança clara, evidentemente, o Paulo Arantes faz muito essa fala, né, nessa perspectiva, né, de que o Estado hoje ele age, né, não é a polícia militar, por vezes também é a polícia militar, mas é a polícia, não é, como seu aparelho, né, de defesa, né, inclusive do próprio Estado. E nesse sentido, os poderes também, nós vivemos em tempos de sequestro, né, de mentes, né, eu acho que o professor, né, o colega coloca isso também, de mentes e corpos, né, há um sequestro dentro do qual nós temos criado movimentos de resistência, mas temos tido também muitos limites, né, quer dizer, muitas dificuldades de dar um passo avante, né, no sentido da conquista de um espaço dentro do espectro, né, da democracia, né, dentro do espectro do processo democrático, né, que me parece que ele é apropriado hoje pelo aparelho do Estado e pelos seus executores, né, de maneira a utilizar a repressão como caminho, né, e marcadamente, né, em
todos aí os sentidos. E isso à noite também vai aparecer, porque existe alguém aqui colocou e você reafirmou, se a CIA no passado fez o trabalho, né, em relação à ditadura civil-militar, e assessorou, treinou, né, fez todo o trabalho no sentido que tivesse sucesso as ditaduras na América Latina, e particularmente no Brasil nós vivemos isso. Hoje ela age por outros caminhos, né? A presença dos Estados Unidos, ela é marcada, e no caso brasileiro, não é? Sabemos que, por exemplo, o Uniban, não é? Ele está assessorando o conselho dos secretários de todos os estados, estão em perfeita sincronia, não é? Com o sistema financeiro, não é, nacional. Então existe, e todos nós também sabemos que não é de agora, que esse pessoal vem negociando nas mesas e nos corredores de Brasília, né? Há muito, né? Então, como é que a gente vai de fato, assim, em que perspectivas de resistência que nós temos, e o evento aqui está sendo marcado sob o ponto de vista de uma perspectiva acadêmica, é verdade, mas lembrando, né, de fato, que a nossa questão é fazer essa interface com esse campo da luta pública, né, da luta no sentido de que a perda de direitos, essa ideia do Estado mínimo de direitos, né, e o Estado máximo de administração, né, dos negócios, né, está em pauta, e ele vem com força, e eu penso que ele, em boa medida, por meios vários, inclusive eu acho que essa questão da bancada evangélica que o colega levantou é uma questão também bastante importante, ele nos coloca numa situação de dificuldade de dar um passo avante, né? Por isso eu estou dizendo uma espécie de sequestro, não é, de mentes e corpos, não é? E que de alguma maneira nós precisamos achar os caminhos, não é, para avançar, não é? E aí, só para concluir essa minha intervenção, assim, para dizer, nós temos, assim como Santa Maria, né, tem lá a revista eletrônica, com espaço para publicação. Nós temos feito o esforço de, na medida do possível, publicar as nossas aí reflexões e reflexões de outros. Mas eu acho que é um caminho possível, mas ele, em definitiva, é muito incipiente, você não consegue alterar muito o quadro ou perspectivar, digamos, grandes avanços e mudanças a partir daí. É claro que o estudo é fundamental, né? E a divulgação das nossas reflexões são fundamentais, mas eu acho que está faltando à escola, e para concluir, penso eu, essa relação de que ela tem sua especificidade, tem seu campo, mas hoje mais do que nunca está muito claro de que ela responde àquilo que o mercado pede, né? Sim. E quem faz essa costura, nós já compreendemos, né, bem. Então, a escola faz o que o mercado pede, mas não é o mercado nacional, tá? É o mercado Sim. internacional. Eu tenho um aluno que defendeu uma tese sobre o modo como as fundações internacionais e as corporações internacionais, elas estão entrando firme no domínio da educação, tá? Por meio do quê? Por meio de oferta de cartilhas. Eles começam a oferecer esse material de graça para as escolas, como as prefeituras eles têm dificuldade econômica, as prefeituras dificuldade de gestão, eles aceitam esse material, né? O meu aluno, ele veio com uma cartilha da Singenta, onde se defendia na cartilha o uso de agrotóxico. Eu falei, olha, esse aqui é o tema da tua tese, é o tema empírico imediato, agora você vai ter que procurar o que tem por trás, né? Ele fez todo um levantamento de como esse processo, ele não é um processo aqui
do Bradesco, Unibanco, Singenta, etc. Ele é um processo internacional em que as fundações elas estão atuando diretamente no campo da educação, tá? Ou seja, esse material eles produzem, eles descontam no imposto de renda, para eles sair de graça, tá? E é propaganda de empresa, gente, que está entrando na nossa escola assim direto. Então ele fez um levantamento muito bonito, a tese dele de 350 páginas, né? Tese de doutorado, mostrando como essa ingerência internacional está acontecendo na escola do mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? No Brasil se está entrando agora a partir dessa ideia neoliberal de parceria, parceria público-privado. E daí o público-privado modifica de significado, tá? Existe uma ingerência do privado no público. Existe quase que uma apropriação do Estado, tá? Pelo mercado, tá? Mercado internacional. Na base de tudo isso, é preciso colocar que nessa fase do capitalismo nós temos uma grande concentração de riquezas, né? Nas mãos de em torno de 140 corporações, tá? Internacionais, tá? Que dominam o mercado e controlam a economia internacional, tá? E não são marxistas que dizem isso, são os próprios economistas que trabalham com a economia capitalista, tá? Teu fim, né? Essa intervenção começou lá atrás. Aqui no Paraná tem uma até Paraná que era a CAR, a fundadora da CAR. Sim. E isso foi criado pela Fundação Rockefeller, o Escritório Técnico de Agricultura, lá em Viçosa, em Minas Gerais. Foi a primeira CAR Minas, e ele vai vender veneno. Foi lá que começou. Sim. Esse domínio começou na década de 50. A Fundação Rockefeller foi que criou toda essa extensão rural no Brasil. O Roundup. Se diz, por exemplo, que nós estamos numa sociedade do conhecimento, né? Mas esse conhecimento nunca foi tão concentrado como agora nas mãos de poucas empresas, tá? Por exemplo, a Monsanto, ela produz transgênico e vende transgênico além do veneno, né? Mas não vende o conhecimento de produção do transgênico, vende o produto que não reproduz semente, tá? A Índia, por exemplo, resistiu muito tempo à entrada da Monsanto na Índia, porque o camponês indiano não queria abrir mão da sua semente artesanal, porque a semente artesanal reproduz. Então, a transgênica não. E você compra semente transgênica uma vez e você fica refém da Monsanto. É essa a estrutura, né, de domínio usando conhecimento. Tá? O meu grande medo agora, porque nessa reviravolta que nós tivemos no Brasil, na base dessa reviravolta está a disputa pelo petróleo, tá? Principalmente a disputa pelo petróleo e autonomia, uma certa autonomia econômica que o Brasil estava construindo na aliança com a China e a Rússia, tá? Esse golpe foi feito principalmente para realinhar o Brasil com os Estados Unidos, no sentido da disputa pelo petróleo, tá? E eu digo mais, o exército americano foi convidado para entrar na Amazônia, né? Que eu acho que é uma indecência esse convite, mas ninguém questiona. Esse exército entrou na Amazônia para desestabilizar a Venezuela, e a Venezuela, a grande riqueza da Venezuela é o petróleo, e se tem petróleo na Venezuela, a gente deve ter na Amazônia também. Eles vão entrar e não vão sair, tá? Ok, mais alguma questão? Se alguém
Gostaria? Sim, claro. Então, senhora Anitta, eu sou Gisele, Fernanda, sou da Unespar, na Vitória. Uma questão que eu fiquei ouvindo, que tu traz essa reflexão sobre a questão do discurso politicamente correto, a questão das mulheres, que é um tema que se sabe que é muito caro para mim. Né? Eu recentemente venho estudando a questão das mulheres, a produção teórica de mulheres, em diferentes áreas de conhecimento, e aí eu ouvindo você, eu lembrei de uma russa, Alexandra Kollontai. A Alexandra, ela foi ministra, né, na época do Lenin, estava no poder, foi a única mulher que ocupou um cargo no ministério, e ela levantou uma bandeira anterior a isso, que ela foi uma das organizadoras da Clara, né, no primeiro congresso de mulheres operárias na Rússia, que é completamente invisibilizada essa história, né, da participação das mulheres na Revolução Russa. E ela se destaca, e como política, ela, na gestão pública, ela pauta toda uma questão de políticas específicas para as mulheres, né? A questão da saúde reprodutiva, a descriminalização do aborto, né? Uma série de temas, ainda hoje, muito delicados e difíceis. E aí eu queria que você tratasse um pouquinho como que é isso no campo dos marxistas, né? Porque a Alexandra tem textos em que ela está debatendo com os companheiros do partido. Sim. Claramente você vê que são textos que ela está chamando a atenção deles acerca da moral sexual deles, acerca da ética, acerca da cultura burguesa que está inserida, a questão que daí aí a minha inquietude é essa, em que medida o conceito de classe dá conta, por exemplo, da relação público-privado, porque nós, mulheres, temos uma tripla jornada que ainda hoje o trabalho doméstico é o que mais escraviza. Então, sobre nós, essa dimensão cai ainda mais. E lembrando, né, que o Brasil é o país que está na lista entre os países do mundo que mais mata mulheres. Né? É o quarto país do mundo em homicídio de mulheres. E quem mata as mulheres são os seus companheiros. Eles falam que são ex-maridos, ex-namorados, sem falar na violência da cultura do estupro, e tudo isso que está no âmbito que o grande está discutindo da relação política e cultura, né? Como é que você vê essa questão, como é que, por exemplo, a contribuição dessas mulheres, e como é que você dialoga com isso, o próprio Gramsci, como é que ele traz essa reflexão? Bem, eu vejo que essa questão dentro do marxismo, ela é bem complicada, porque ela não é enfrentada, eu vejo assim, estudando o movimento revolucionário agora, para falar da Revolução Russa de 1917, essa questão é muito complicada porque grande parte dos revolucionários, homens, eles separam a questão, tá? Eu encontrei um livro que eu acho muito interessante de ler, um livro só que não foi traduzido em italiano, né? O livro se chama assim, Deste Amor Não Se Pode Saber. Parece um romance comum, né? Mas é o amor entre Lenin e Inessa, uma mulher da alta burguesia russa que se tornou militante, né? Feminista, abandonou a família, os 5 filhos que ela tinha, fugiu 3 vezes da prisão do czar. Terceira vez ela se exilou na França e lá ela encontrou o Lenin, tá? Mas os dois brigavam muito por causa dessa questão. Ela era feminista e ele não queria enfrentar a questão do feminismo, né? E eu penso que muitas outras revolucionárias feministas, elas também enfrentaram a questão, mas essa questão era muito difícil dentro do partido. Eu penso que ela passa por várias discussões, né? A discussão
da própria formação da família, a discussão da educação em geral, porque eu acho que esse é um problema muito grande da educação, tá? E que encontra uma divergência muito grande entre as próprias feministas, tá? As feministas que defendem a questão, elas divergem muito entre si. Eu acho que esse também é um outro problema, tá? Mas, então, esse é um problema que na Revolução Operária, ele precisa ser retomado e discutido e aprofundado sempre, né? Porque a questão do feminismo, ela está ligada à questão da luta de classes também. Eu acho que não dá para separar os dois. Queria muito agradecer à professora Anita, né, por ter aceito esse convite, né, como sempre, e ter contribuído, e como sempre também, né, com as nossas inquietações e nossas aí, inquietudes em relação a tudo que está passando hoje nessa relação entre sociedade, educação, conjuntura, e sempre tomada a partir de uma perspectiva fundamentada, né, teoricamente, e a partir da filosofia, enfim. Então, muito obrigado, e à tarde te esperamos aqui, no final da tarde, para o lançamento do livro. Tá bem? Obrigado.